Quinto dia do devocional, sabedoria. Quando não resistem à sabedoria, filhos e filhas do Senhor são marcados pela presença do Espírito, que nos dá autoridade para falar, e pela sabedoria com que falamos. Precisamos ser reconhecidos dessa forma. Se você tem dificuldades em segurar sua língua ou falar com sabedoria, lembre-se que a noiva de Cristo também é representada em Provérbios 31, 26, quando ela fala: suas palavras são sábias, quando dá instruções, demonstra bondade. Que, como Igreja de Cristo, sejamos reconhecidos por sabedoria e presença do Espírito em cada uma de nossas palavras. Em Atos 6, versículos de 8 a 10. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga, dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Provérbios capítulo 5. Advertência contra o adultério. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento, pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel. Afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora, então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam às custas do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e o seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Então aqui tá falando, né, tanto para a mulher como para o homem, né, que comete o adultério, que, né, vai pelo desejo da carne e não pelo espírito. Aí no versículo 15: beba das águas de sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Aqui tá falando de você combater o adultério, né? De você se alimentar da sua própria fonte, né? Das fontes que você mesmo tem.
Então, aí, a partir do versículo 15, fala: beba das águas de sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os caminhos dela, porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa de sua insensatez. Em Provérbios 5, nós vamos falar aqui sobre planeje e viva em prol da pureza. E o versículo-chave é o 21. Aí está falando assim: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Em outra versão aqui na Almeida revisada, eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Então aqui fazendo uma reflexão, ontem nós conversamos sobre a importância de controlar nossos pensamentos. E nosso desafio é proteger nossa mente e defender a pureza. E Salomão relata situações que infelizmente não estão ultrapassadas hoje, como o adultério. As tentações e oportunidades de tropeçar moralmente surgem e saltam à nossa frente a todo momento. Ao ligarmos a TV, quantas cenas de novela e filmes tratando o assunto do adultério com naturalidade. Outdoors, revistas, conversas apimentadas, convites provocantes, aplicativos de mensagens. O meu e o seu desafio é proteger a nossa mente e defender a pureza. Como? A palavra de Deus é o padrão de comportamento. Alguns conselhos contidos no capítulo 5 de Provérbios. Fuja, fique longe, se afaste da pessoa má. Por exemplo, que limites você estabeleceu para manter saudáveis os seus relacionamentos com colegas do sexo oposto? Proteja-se dos lábios que destilam mel, que te convidam e te adulam. Pense que lugares, pessoas, situações, conversas que você seria sábio por evitar. Quando você está carente de um elogio, em quem você busca encorajamento? Faça uma lista mental das pessoas e situações que você deveria evitar quando se sente mais vulnerável e carente. Relembrando mais uma vez, o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Provérbios 14, versículo 27. Indicação: para aprofundar a reflexão e estudo de hoje, você pode assistir a um filme. Segue duas indicações.
A Prova de Fogo e Relação em Risco, Confissões de um Conselheiro Amoroso. A Prova de Fogo, dirigido por Alex Kendrick, tem 1 hora e 58 minutos, classificação livre. O enredo conta uma fase da vida de um bombeiro que enfrenta um possível divórcio. Quando suas esperanças estão no fim, ele recebe conselhos de seu pai. Relação em Risco, Confissões de um Conselheiro Amoroso, dirigido por Tyler Perry, com 1 hora e 51 minutos, classificação 16 anos. Retrata o relato emocional de uma terapeuta matrimonial que se envolve com um de seus clientes, apesar de ser casada, e os impactos desse envolvimento. O final surpreende. Procure relacionar os alertas contidos no capítulo 5 de Provérbios com os relatos dos filmes. Quais personagens seguiram esses conselhos? Quais não seguiram? Quais foram as consequências de cada escolha? Oração. Apresente suas fragilidades a Deus. Ele te ajudará a manter seu coração em pureza. Tudo que você vê e o que ouve gera pensamentos na sua vida. E como você pensa é como você se torna. Mas se você é um justo, é uma pessoa sensata, você cria um escudo. Você tem discernimento. Você precisa aprender a discernir todas as coisas. Todo o conhecimento que você recebe precisa ser discernido. O ouro não é o conhecimento. O ouro é a introdução.